Olá, hoje eu vou falar um pouco do meu artigo que eu publiquei na revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, né, que se chama Os Instintos nas Neurociências Afetivas e na Psicologia Analítica, que eu apresentei essa semana no, no evento de lançamento da revista, onde os autores falaram sobre os seus artigos, então eu vou aproveitar para falar um pouquinho também dele aqui. Para quem tiver interesse, óbvio que eu não vou entrar em tanta profundidade, eu só vou dar uma visão geral, mas de qualquer maneira eu vou deixar o artigo completo aqui na descrição para quem quiser entender um pouco melhor quais são as estruturas envolvidas nesses instintos, né, as estruturas cerebrais, os neurotransmissores, enfim, né, eu cubro isso com mais detalhes no artigo. Então aqui o foco vai ser falar um pouco desses sistemas instintivos emocionais, né, que eu relacionei com a teoria junguiana, e alguns insights que são importantes para a clínica, né. Então, para começar, esse artigo é um artigo que é o segundo que eu estou publicando, né, mas é um tema de pesquisa que eu sempre quis escrever sobre neurociência e psicologia analítica, desde que eu entrei na faculdade, mas eu ainda não tinha bagagem teórica suficiente para escrever sobre isso no início do curso, então eu fui pesquisando algumas outras coisas antes. E aí, nesse caminho, eu acabei encontrando o Jaak Panksepp, né, que é um autor que tem uma teoria que eu acho que encaixa bem com a teoria junguiana, que é um neurocientista, né, e eu achei o trabalho dele muito interessante, principalmente porque ele fala de padrões universais de comportamento, né. Então, quando a gente vai falar desses sistemas emocionais, eles são padrões universais de comportamento humano e de outros animais também. Então isso encaixa bem com a teoria junguiana, porque a teoria junguiana dá muita ênfase também nessa parte universal do comportamento humano, com a ideia de arquétipo, né, que o Jung usa bastante. Então eu percebi que dava para fazer analogias entre eles, e aí eu decidi comparar um pouco as duas teorias. E encontrei umas coisas muito interessantes, né? Então, só para eu explicar, os sistemas de instintos então que o Jung ele vai definir estão num texto chamado Determinantes Psicológicas do Comportamento Humano, que está na segunda parte do volume 8, né, que é a Natureza da Psique. Então, nesse texto, ele vai falar de todos os determinantes psicológicos do comportamento humano e ele vai falar os grupos de instinto. Que ele vai falar que o ser humano tem instintos de autoconservação, de instintos de conservação da espécie, instintos de exploração ou impulso à ação, dentre os quais ele inclui os comportamentos lúdicos. Ele vai falar que o ser humano tem o instinto de reflexão e a criatividade também Jung coloca dentro dos processos instintivos, né? Então, aí para pegar uma descrição mais detalhada, dá uma olhadinha lá no artigo, que se eu for ficar falando definições muito longas, vai ficar meio cansativo aqui, né? Mas, e aí eu fiz uma comparação disso com os sistemas emocionais que foram identificados pelo Panksepp, né? Então, o Jaak Panksepp, ele identificou esses sistemas emocionais da seguinte maneira. Ele fez isso através de experimentos com Deep Brain Stimulation, que é DBS, né, estimulação cerebral profunda, que é basicamente usar correntes elétricas para estimular determinadas regiões do cérebro, né? E aí ele foi fazendo isso com animais, com ratos, com macacos e também com seres humanos. E foi anotando as reações, né? As reações que aquilo causava. E ele viu que em determinadas regiões do tronco cerebral e do hipotálamo, essas estimulações causavam reações muito semelhantes, né? Afetivas. E aí ele foi mapeando essas reações e ele chegou em 7 sistemas emocionais afetivos básicos, né? Você encontra na maioria dos mamíferos e até em alguns pássaros. Então, quais são esses sistemas que ele identificou? E ele parte para identificar isso da própria teoria darwiniana, né? Darwin tem um livro especificamente sobre a expressão das emoções dos animais e dos seres humanos, e que ele notou que os macacos, os cachorros e os mamíferos no geral, eles expressam emoção de forma muito semelhante. Você consegue reconhecer quando o cachorro está triste. Você consegue reconhecer quando o cachorro está feliz. Ou quando ele, enfim, está ansioso. Você vê isso, quando ele está irritado. Por exemplo, o ser humano, quando fica irritado, ele mostra os dentes também. Ele tende a arquear os dentes. Por mais que a gente não seja uma espécie que morda. A gente costuma bater, né? Socar quando a gente está irritado. Mas mesmo assim a gente arqueia os dentes, né?
E aí ele notou que tinha alguma coisa que era evolutiva, instintiva nesse tipo de comportamento. E aí ele vai e escreve esse livro, né, que é bem ignorado, aliás. E aí o Panksepp vai retomar esse assunto porque ele enxergou, né, então vamos lá, nos anos 50 com a análise do comportamento ali do Skinner e tal, ficou meio que consolidado que as emoções eram comportamentos aprendidos, né? Essa era a posição do Skinner, a galera que se intitulava mais científica foi por aí, e depois da revolução das teorias cognitivas, lá dos anos 70, continuou nessa mesma linha, né? De acordo com o Panksepp. E aí, o que o Panksepp vai falar é que isso criou vários mal-entendidos, e aí ele vai demonstrar com os experimentos dele que não, que são emoções, são comportamentos instintivos que guiam a aprendizagem dos mamíferos no mundo, né? Então, quais foram esses sistemas emocionais que ele identificou? O primeiro deles é o seeking, né? E eu vou usar a terminologia em inglês porque, de novo, eu escrevi assim no artigo, porque não tem tradução oficial dessas obras para o português, então só para quem depois for ler o artigo conseguir manter a linha de raciocínio, né? Mas eu vou traduzindo as palavras aqui. Então, o sistema seeking, né, que significa procurar, procura, ele é um sistema que ele é responsável pela busca do organismo por recursos para satisfazer as necessidades dos outros sistemas emocionais. Então ele se conecta com todos esses outros sistemas que ativam ele e sai buscando ali recursos no ambiente para satisfazer aquela necessidade, né? Então ele é o sistema que não só busca satisfazer necessidades, mas ele coloca a gente como exploradores ativos do ambiente, né? Mesmo que a gente não tenha sentido nenhuma necessidade, a gente costuma fuçar o ambiente por novas possibilidades. A gente é uma espécie curiosa e os mamíferos normalmente são assim, né? Eles não ficam quietos esperando sentir fome ou alguma coisa para se mexer. E é isso que o Panksepp vai falar, que é por causa desse sistema emocional que a gente tem. Então a gente é uma criatura ativa na exploração do ambiente, que quebra um pouco dessa ideia de estímulo, resposta e consequência. Na verdade, a gente está sempre buscando por novas possibilidades, né? E o ser humano mais ainda. Então a gente tem o sistema Seeking, que se conecta, aliás, com o neocórtex, né? Ele vem da área ventral tegmental e vai para o neocórtex, e aí quando ele estimula o neocórtex, ele ainda é responsável pelas várias associações que a gente faz para tentar responder algum problema, combinar diferentes possibilidades de pensamento, mas enfim. Tem o seeking, é o primeiro a ser emocional positivo, o segundo é o play, que é o responsável pelo brincar, né? Isso foi uma coisa muito interessante que o Jung percebeu, que os comportamentos lúdicos eles estavam dentro dos comportamentos instintivos, né, que não era uma posição geral, e o Panksepp demonstra que existe de fato um sistema neurológico específico para brincar, né, e que é muito importante no desenvolvimento dos mamíferos. Por exemplo, os ratos que são privados de brincar, eles têm um desenvolvimento cerebral mais pobre do que os ratos que brincam, né? Então ele vai notar que todos os mamíferos brincam, eles brincam de lutinha ali, né? Essas brincadeiras físicas, eles fazem cócegas uns nos outros, eles têm esse tipo de interação e é importante para o desenvolvimento, né? E de habilidades sociais, mas também para o desenvolvimento como um todo, né? E, então essa é uma das, das descobertas do Panksepp, que é muito, muito interessante, né? Então tem o sistema CARE, que é o sistema de cuidado, que ele é responsável então pelos cuidados que os mamíferos têm com a sua prole, porque de novo, a gente é uma espécie que precisa ser cuidada por um período de tempo antes de se tornar independente. A gente se alimenta do corpo da nossa mãe, então é óbvio que tem que existir um sistema instintivo para que um laço seja criado entre a gente e o nosso cuidador, né? Então, nas mulheres esse sistema ele é mais sensível por conta da ocitocina, né? Que é liberada durante a gravidez, elas têm mais receptores disso no cérebro, então elas costumam criar um vínculo mais profundo, que faz sentido também porque a prole se alimenta do corpo delas, né? Mas o cérebro masculino também tem esse sistema. E esse é um dos outros sistemas instintivos, né? A gente tem o quarto deles, que é o lust, que é relacionado com a sexualidade, com os comportamentos sexuais, né? E, de novo, ele também tem centros diferentes no cérebro masculino e no cérebro feminino, né? Em regiões diferentes do hipotálamo, porque a sexualidade masculina e feminina é controlada por hormônios diferentes e tem características particulares, né? Então a gente tem esses
esses sistemas emocionais são considerados positivos e como que o Panksepp fala, não, isso aqui é positivo? Porque ele ligava esses eletrodos na cabeça do animal e aí, por exemplo, ele tinha uma alavanca lá que estimulava esse sistema e aí o animal apertava e aí estimulava e ele gostava e apertava de novo e ele tendia a frequentar o ambiente onde esse sistema positivo é estimulado. Pelo contrário, né, quando a gente pensa nos sistemas negativos, se tinha um lugar onde o sistema negativo era ativado, o animal não passava nem perto de lá, ele evitava entrar naquele lugar e evitava chegar até perto da alavanca. Então ele percebeu que eram sistemas negativos, que a gente não gosta de que ativem, né? Então são 3 esses sistemas, que é o rage, que é o sistema da raiva, que é responsável pela agressão, né? E ele é ativado quando existe algo entre a gente e um objetivo, e um recurso que é importante para a nossa sobrevivência, né? Então, alguma coisa entra nesse caminho, você usa o rage para limpar o seu caminho, né? E afastar essa competição. Então, as crianças, é muito comum, uma das coisas mais comuns para a criança bater uma nas outras é ciúmes e pegou meu brinquedo, né? Eu quero aquele brinquedo, a criança segurando, eu chego, dou uma porrada nela e pego para mim. Então, o rage serve para isso mesmo, né? Esse é um dos sistemas negativos. O segundo sistema é o fear, que é responsável pelo medo. Então, o medo ele já é uma resposta de quando existe ameaça à integridade física do organismo. Por exemplo, quando encontra um predador, que tem o risco de te destruir. Então, você fica com medo daquilo, né? Você trava. A resposta mais comum desse sistema é você congelar para não ser encontrado. E em níveis muito altos de estimulação, a fuga. Mas a resposta inicial do medo é paralisar. Né? E o terceiro sistema negativo é o panic, né? Que é um sistema muito característico dos mamíferos. Né? O panic é o sistema responsável pela ansiedade, pela tristeza, né? Pelo luto, porque ele é um sistema que se ativa quando a gente perde um vínculo social importante. Então, por exemplo, o filhote se perde da mãe. Aí ativa o panic. Em vez do fear, né, que é o medo que faz você querer não ser encontrado, o panic gera o choro, porque ele quer ser encontrado, ele quer, através do choro, chamar a atenção de volta do grupo ou da mãe que perdeu ele, para ele se sentir seguro de novo. Então, ou o comportamento de ansiedade, que você fica andando de um lado para o outro para tentar encontrar, diferente do medo que paralisa a ansiedade, você fica procurando aquela sensação de segurança que você perdeu, né? Então, e ele também está envolvido no luto, que é um outro momento onde você perde um vínculo importante, social. E ele é muito mais sensível nos filhotes do que nos adultos, né, na maioria dos casos. Então, é por isso que quando a gente pega um cachorrinho, à noite ele fica chorando, porque tá longe da mãe, né? Todo mundo que já adotou um cachorrinho sabe que os primeiros dias são difíceis por causa disso. Eles choram muito quando eles ficam sozinhos. Então, é basicamente isso. Então, os 7 sistemas emocionais são o seeking, relacionado com a procura, o play, relacionado com brincar, o care, relacionado com cuidado, o lust, relacionado com a sexualidade, o fear, relacionado com o medo, o panic, relacionado com a ansiedade, e o rage, relacionado com a raiva. São os 7 sistemas emocionais básicos para o Panksepp, né? Igual eu já falei aqui, né, por exemplo, a gente consegue ver que o Jung colocou os comportamentos lúdicos entre os instintos, e o Panksepp também vai falar isso. O Jung colocou um instinto de reflexão, que era uma forma de raciocínio instintivo, essas associações que a gente faz automaticamente quando confrontada com uma situação, um problema, que dá respostas variadas, que é essa relação do seeking, do Panksepp com o neocórtex, que eu citei no começo, né, que vai fazer várias associações também para tentar resolver um problema. Então, vários comportamentos que o Jung enxergou como instintivos e controlados por instintos diferentes, o Panksepp também vai falar que são, de fato, que existem sistemas separados no cérebro para controlar esses instintos, o que vai contra a teoria freudiana, né? Porque o Freud enxergava, então, por exemplo, que várias das atividades dos outros instintos, na verdade, eram sublimações do instinto sexual que não pôde se realizar e teve que se variar em outras atividades. Então, enquanto o Panksepp fala, existe um sistema específico para o brincar, o Freud vai entender que isso é uma sublimação. O amor materno, o amor fraterno seria uma sublimação da sexualidade, porque aí tem o tabu do incesto. O Panksepp vai falar que não, que tem 2 sistemas diferentes. Um para o cuidado da prole, que é controlado por um sistema neurológico diferente e neurotransmissores diferentes,
e o sistema sexual, que também é controlado por hormônios diferentes, né? E uma região do cérebro diferente. Então isso é uma coisa que o Jung também defendia, como eu coloco no meu texto, né? Ele vai falar que ele enxerga que o cuidado com a prole e a sexualidade são controlados por dois sistemas diferentes, né? Que foram se diferenciando ao longo da evolução e que isso é a teoria do Panksepp também, né? Igual eu coloquei lá, para quem quiser dar uma lida, aprofundar um pouco mais. É só para entender que essa ideia do Jung de que existem vários instintos que são responsáveis pela variedade comportamental humana e que muitas das coisas que o Freud enxergava como sublimações da sexualidade, na verdade, são controladas por instintos diferentes, é uma das coisas que fez o Jung se dissociar do Freud e que a gente consegue ver que realmente são verdade com a teoria do Panksepp, né? Então, isso é uma coisa bem importante. Outra coisa importante que o Panksepp teve de insight clínico é que se você não leva em conta os sistemas emocionais numa análise, num processo psicoterapêutico, ele tende a ser menos eficiente. Porque o Panksepp vai falar que a parte mais importante do processo terapêutico é a estimulação dos sistemas emocionais. E isso é uma crítica que ele tem com a análise do comportamento e com a teoria cognitivo-comportamental, tá? E eu estou reproduzindo aqui a crítica dele, de que elas focam demais em estratégias racionais, cognitivas, e apesar dele falar que isso causa mudanças, essas mudanças costumam ser mais frágeis do que intervenções que atingem diretamente os afetos, né? Que é essa parte da transformação afetiva, da estimulação afetiva que cria mudanças mais duradouras no comportamento, né? Então, isso é uma das críticas que o Panksepp vai falar, que se você não leva em conta o lado instintivo da personalidade nas intervenções, ela tende a ser mais frágil, né? E o Jung é a mesma coisa, ele vai falar que o mais importante da terapia era religar a consciência com suas bases instintivas, né, com o inconsciente, e ele fazia isso através dos sonhos e através da análise, para tentar justamente ligar essa parte consciente, né, essa parte racional, cortical superior, com as bases inconscientes da consciência para reorientar ela. E é justamente essa a função dos afetos, ele funciona como um reorientador da experiência no mundo, né? Então, entrar em contato com o inconsciente é entrar em contato com essa consciência mais instintiva e simbólica que se expressa nos afetos, né? Então, basicamente é isso. Quando eu falar de um artigo ou outro que eu estou publicando sobre os psicodélicos, eu vou deixar um pouco mais claro como isso acontece na clínica, esse mergulho nas bases afetivas da consciência, nesses sistemas instintivos e como eles reorganizam a consciência, né? Fica mais claro isso nos experimentos com psicodélicos, mas por enquanto eu só queria mostrar que existe essa analogia entre os sistemas afetivos na teoria do Panksepp, os sistemas instintivos na teoria do Jung e como isso se aplica no método terapêutico para tornar ele mais eficiente quando a gente leva em conta o sistema instintivo emocional. Então é basicamente isso. Quem quiser de novo ler o artigo na íntegra, o link está aqui na bio. Né? Eu também vou deixar o livro do Panksepp que eu usei, que é o Arqueologia da Mente. Eu vou deixar o nome dele aqui para quem quiser realmente entrar em detalhe, porque ele é um livro gigantesco, assim, e aí ele vai falar exatamente de todas as estruturas envolvidas nesses sistemas, os experimentos que ele fez, os neurotransmissores de cada uma delas, as implicações mais amplas, que tipo de comportamento eles dão origem. Então, enfim, eu vou deixar essas informações aqui na descrição do vídeo. Então, novamente, deixem um like no vídeo para ajudar o canal, compartilhem com seus amigos e em breve eu vou fazer um vídeo também sobre o outro artigo que eu publiquei, que foi o primeiro, né? Eu só fiz esse aqui para aproveitar que eu fiz a apresentação e estou com as ideias frescas na cabeça. Mas é isso, um abraço.